terceiro episódio do podcast Get to Know, um podcast intimista e descomplicado que procura dar a conhecer a história inspiradora de verdadeiros especialistas em superação. Neste podcast de hoje, podemos dizer que é verdadeiramente especial porque temos não um, mas dois convidados. É que temos não só o Jorge Paiva connosco, como também o seu companheiro e cão-guia, o Zangão. Bem-vindos! Sim, boa tarde, olá, obrigado. Boa tarde ou bom dia ou boa noite, conforme. Certo, depende da hora que a gente Sim, conseguir publicar o podcast. sim, exato. Isso vai depender aqui do nosso amigo Rui. Então, para vos enquadrar aqui um bocadinho da história do Jorge, o Jorge nasceu com baixa visibilidade e aos 47 anos, por conta de um glaucoma, ficou cego. Como é que se aprende a viver e a retomar o dia-a-dia depois de uma situação como esta, Jorge? Sim, pronto. Então é assim, todos nós, é um processo, cada pessoa tem uma história, cada caso é um caso e cada pessoa tem a sua forma de encarar depois as situações, mas eu acredito que na realidade passa-se sempre é importante passar por uma fase de luto ou uma fase de desespero. Não é uma questão de ser importante, é uma questão é preciso saltar não queimar etapas, Certo. passar essa etapa. Depois esse processo pode ser mais complicado, mais simples, mais longo, mais curto. Depende depois da pessoa. Novamente cada pessoa é uma história. Mas pronto, há sempre aquela fase do desespero que uma pessoa pensa o que é que me aconteceu, ou porque é a mim, eh, mas depois nós temos que, passado aquele choque, aquele momento inicial, depois nós temos que encarar a situação, viver a realidade, pensar que nós só temos esta vida e temos que a aproveitar e começar a procurar soluções, a definir objetivos e a ir em frente e a encontrar um caminho, não é? Ok. O Jorge, na altura, trabalhava como analista financeiro, não é? Sim. Sentiu que, de alguma forma, isto condicionou o seu lugar no mercado de trabalho ou a sua profissão de alguma forma? Não, não, porque por acaso coincidiu muitas alterações a nível profissional que aconteceram desde esse momento, mas foi um pouco por coincidência, não tem uma relação direta, até porque eu sempre, Isto foi há quantos anos? foi em 2015, 2015. portanto há 7 anos, não é? Certo. Está a fazer 7 anos, Sim. foi ao longo do ano de 2015. Mas no meu caso, acabou por coincidir um pouco mais tarde, a partir de 2018, eu, pronto, promovi algumas alterações, mas foram um pouco, não foi fruto das circunstâncias, foi eu que, em função de novas vivências, novas experiências, achei que não era o que tinha andado a fazer até ali, já não me realizava, eu não gostava, já não me sentia identificado, e eu próprio achei que era a altura de romper talvez com uma fase de alguma estagnação e piloto automático em termos profissionais e ir à procura de coisas que me realizassem mais. Foi mais a circunstância de eu ter ficado cego e depois de ter conseguido um cão-guia o conjunto, a rede de relações e de contactos que eu estabeleci a partir daí, foi mais isso que me motivou, que me inspirou a mudar um pouco a minha vida em muitos níveis e também a nível profissional. Foi mais isso do que propriamente uma consequência da circunstância de ter ficado cego. Isso é incrível, portanto, não sentiu de que de alguma forma tivesse havido discriminação ou que, perdão, julgassem que era menos capaz de fazer um determinado Eh, trabalho por essa nova condição? não, porque eu já tinha baixa visão, embora andasse na rua sem nenhum apoio à mobilidade, eu já tinha baixa visão. A empresa, eu era sócio da empresa, portanto o negócio era meu e os clientes que eu tinha depois de ter ficado cego era basicamente, tirando os que iam entrando de novo, era basicamente os que já vinham de trás, portanto Uhum. as pessoas que já me conheciam e não acredito. E a forma como eu trabalhava não se alterou, porque eu antes de ficar cego já usava tecnologias de suporte Ao já trabalho. já usava leitores de ecrã, já Ok. usava toda a tecnologia que eu usava depois de ficar cego, basicamente em termos de trabalho era a mesma que já usava antes, portanto não houve aí grande alteração. Quando muito tive que redirecionar alguns conceitos, porque eu ainda conseguia ver para os ecrãs e conseguia ver o layout dos documentos, as formatações, essas Certo. coisas, e eventualmente depois, mas mesmo esse conhecimento depois facilitou mais tarde, porque eu, apesar de não ver, sabia
através da informação que ia recolhendo dos leitores, sabia exatamente o que estava a fazer e sabia com que layouts e com que suportes é que estava a trabalhar. Portanto, a nível profissional, no curto prazo, não teve, tirando ali algumas pausas por questões médicas, de operações e assim, Sim. mas mesmo essas foram sempre questões de um dia, 2 dias, e nunca teve assim grande impacto a nível profissional. As alterações que ocorreram foi mais resultado da minha própria inspiração e motivação e de querer fazer coisas novas Diferentes. do que propriamente pela circunstância de ter ficado cego. Isso no meu caso não teve impacto. Ok. Até porque o Jorge não ficou logo cego, ou seja, houve ali uma fase em que houve uma tentativa de, com algumas cirurgias, tentar perceber se o glaucoma não lhe tiraria a visão por completo, não é? Não, eu propriamente de visão útil eu deixei de ter quase de imediato. Eu comecei a ter problemas de graves de visão em fevereiro, março, no início de 2015. Uhum. Depois, a partir de abril, quando vários tratamentos não resultaram para controlar a tensão ocular, eu comecei então a fazer cirurgias. Ok. Claro que a ideia inicialmente era fazer só uma, com uma técnica de ambulatório, anestesia local, mas depois não resultou. Passado 15 dias estava tudo na mesma. Depois, ao longo dos quase, talvez 10 meses seguintes, até início de 2016, fui fazendo várias intervenções, umas de ambulatório, outras com anestesia geral, sempre técnicas diferentes para tentar conseguir o mesmo objetivo, e curiosamente eu fazia, ficava resolvido e passado 2, 3 semanas voltava tudo como se não tivesse acontecido nada. Foi assim uma fase. E nesse processo, claro que eu quase logo de início deixei logo de ter visão útil, eu já não conseguia andar na rua sozinho, logo para aí a partir de maio, junho de 2015. Só que estávamos ali num processo de fazer tentativas e experiências e mantinha sempre aquela esperança ou que aquilo era uma situação temporária, que depois que era uma intervenção física no olho, que depois o cérebro com o tempo se iria adaptar às novas circunstâncias e ia recuperar a visão, era um bocado a expectativa que existia, só que isso nunca aconteceu, não é? E curiosamente eu próprio, ainda quando o meu médico na clínica, quando estávamos a planear novas intervenções, eu próprio acho que já tinha percebido que estava a fazer aquilo um bocado mais por descargo de consciência, mas já acreditava que não, e comecei logo a tentar procurar soluções, porque eu estava a trabalhar, precisava de continuar a ser independente na minha mobilidade, não estar dependente de outras pessoas, e portanto logo desde o início eu comecei a procurar primeiro soluções de orientação e mobilidade, aprender a utilizar uma bengala para continuar a deslocar-me autonomamente, depois a questão da candidatura para me ser atribuído um cão-guia, portanto, os dois processos foram correndo em paralelo, mais ou menos ao longo de 2015 e 2016. Ok, Jorge, e quando nós vemos as nossas expectativas defraudadas, como é que se encara quando sabemos que a nossa vida vai dar uma volta de 120 graus? Qual é o mindset que é preciso ter para encarar uma situação destas? É, é assim. eh, Pergunta complicada. não, várias vertentes aqui. O que é que se passa? Eu sempre soube, as pessoas que têm glaucoma sabem sempre que têm ali uma situação de potencial perca progressiva de visão. Pode não acontecer se as pessoas conseguirem controlar regularmente os valores de tensão a níveis normais, ou de uma forma forçada, com medicação, ou de forma natural, mas mesmo conseguindo isso, que foi o meu caso, há sempre a possibilidade de um dia essa situação não ser mais possível. E, portanto, eu sempre soube, aí, a partir da adolescência, que um dia podia ficar cego. Só que isso era Era uma hipótese remota. e não só, era uma atitude mental racional, digamos assim, mas eu acreditava sempre que isso nunca ia acontecer e que ia sempre contornar com tratamentos, com medicação, com não sei o quê, iria sempre conseguir controlar, nunca me iria acontecer. E de facto, por acaso ainda há pouco tempo, ainda há uns dias escrevi sobre isso, se eu tivesse morrido antes dos 47 anos, isso de facto tinha acontecido, eu tinha sempre conseguido. A sorte, o azar foi que eu não morri. Que horror. É tudo uma questão de perspectiva na vida. E portanto, o que aconteceu? Quando isso aconteceu, claro que foi sempre uma situação muito complicada no momento, naquelas semanas, que foi um período muito curto também, mas foi um período complicado. Mas por outro lado, eu sabia que estava a enfrentar uma situação que eu sabia que não é surpresa, não é como uma pessoa ir na rua, ninguém está à espera de ser atropelado, não é?
E uma pessoa vai na rua, por exemplo, e tem um acidente e não está a contar com aquilo, ninguém vive a pensar, eu um dia ainda hei de conseguir, ainda hei de ser atropelado. Portanto, não é o mesmo caso. Portanto, eu sabia que isso é uma situação que podia acontecer. E quando aconteceu, eu disse, pronto, cá estamos, então, ok. Agora é lidar. Agora é lidar com isso e seguir em frente. E aqui o seguir em frente também passou pelo seu amigo Zangão. Como é Uhum, que aqui o Zangão, que está ferradíssimo a dormir e a ter uhum. sonhos, Sim, quando é que o Zangão surge na sua vida? é assim, o zangão surge um bocado por acaso, Ok. que eu, antes de ficar cego, nunca na vida eu tinha posto a hipótese, ou pensado, ou sequer, se calhar sabia que existia, já devia ter visto algum apontamento, alguma reportagem, mas não era um tema. E, hum, e quando fiquei cego, o que eu procurei na altura foi orientação e mobilidade, aprender a usar bengala de uma forma metódica, correta, não como autodidata, mas aprender mesmo os conceitos dos toques, do varrimento, pronto, não interessa, técnicas que se usam e conceitos de ecolocalização, aquelas Uhum. coisas que se aprende. Isso era o foco. Depois, a minha professora de orientação e mobilidade, a Alexandra, é que numa reunião e um pouco dá-me ideia que ela também não tinha muito conhecimento ou não tinha, não sei se já tinha lidado na prática com alguma situação, E o Jorge já mas tinha alguma destreza com a bengala, sim, com a nessa bengala, altura? Ok. não, no início não, mas depois comecei a ter aulas e Ok. comecei a orientar-me depois sozinho. Eu até achava divertido. Ok. Porque havia situações em que eu controlava bem o ambiente e sabia o que estava a fazer e ia por uma rua e sabia que tinha uma esplanada à frente e, portanto, eu sabia que ao chegar à esplanada tinha que contornar um bocado pela direita, eu sabia Uhum. exatamente onde ela estava e às vezes quando me estava a aproximar acelerava um bocado o passo e as pessoas entravam um bocado em pânico que estavam na esplanada, eu fazia isso um bocado intencionalmente, depois Maldoso. pronto, uma pessoa tem que se divertir com alguma coisa. Eu não me ria, não é? Para não dar, mantinha aquele ar, mas para dentro era assim, ok. Pronto, curtia a cena, desculpa o termo. Certo. E eu, pronto, já não estava propriamente naquela idade forte de resistência à bengala, que às vezes alguns adolescentes têm, que é normal, que é sempre ali o. É normal, não quer dizer que deva acontecer, mas é normal porque é sempre uma situação algo diferente do que as pessoas estão habituadas e cria sempre ali alguma barreira à comunicação, ao contrário do cão-guia, que faz exatamente o contrário. Uhum. Mas o cão-guia surgiu um pouco por acaso nessa reunião com a Alexandra, ela solta-me assim uma frase que é, depois mais tarde até se pode candidatar a utilizador de cão-guia, e se calhar até serve para se defender também, que é uma coisa que é errada, isso não existe, mas pronto, foi uma frase que saiu na altura e eu devo-me ri-me e não Mas ficou liguei. com o bichinho. Mas depois, quando foi para casa, foi pesquisar na net e li tudo que havia sobre cães-guia. Comecei a ver e disse: "Ei, isto se calhar é capaz de ser uma solução interessante para mim." Reuni os documentos todos, aquilo era só burocracia, era só papéis, Hum. ficheiros, né? Sim, sim. Era só documentos. Eu meti aquilo tudo num mail e mandei para a escola e disse: "Pronto, está aí, já fiz a minha parte, agora o que for será." E também não fiquei muito focado naquilo. Eh, focado fiquei, porque eu tinha depois aquele objetivo e eu quando defino o objetivo fico um bocado ali alerta com aquilo a tentar Certo. acompanhar, mas não era uma coisa que me preocupasse, Uhum. era mais para saber como é que estava a andar o processo, essas coisas, mantinha ali o foco, mas não era uma coisa que me Alguma preocupasse no dia. expectativa? Sim, sim, exato. Uma coisa que era possível, até porque eu nunca tinha visto nenhum cão-guia, não sabia o que era, nem sabia o que era um arnês. A primeira vez que Ok. eu vi um arnês, que eu toquei num arnês foi quando conheci o meu cão. Eu até pensei que era uma coisa ao contrário, que não se andava assim, andava pensei que A era uma coisa, sério, pensei que era ok. uma coisa que era fixa no lombo do cão e que subia para cima, tipo uma bengala e que uma Sim, pessoa ia. sim, 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 Então, sim, sim. quando imaginava era assim, porque eu nunca tinha estado com nenhum. Mas o Jorge até acabou por ter acesso a um cão-guia, relativamente rápido, certo? Sem força das circunstâncias, porque eu, entretanto, a escola depois. Há aí duas questões, há a questão prática e a questão abstrata. A questão abstrata, eu acredito na lei da atração. Quando nós nos focamos muito numa coisa, Sim, essa coisa acaba por acontecer. Isto funciona para o bem e para o mal, não é? certíssimo. Infelizmente, não é? É Muitas verdade. vezes funciona para o mal. Mas eu acredito que foi um pouco isso. Eu, a partir do momento em que fiz a candidatura,
foquei-me naquele objetivo e comecei a contactar. Tinha uma colega de trabalho que era de Mortágua, onde funciona a escola. Comecei-lhe a perguntar como é que funcionava, se ela conhecia alguém, se podia dar lá um toque, né? Aquelas coisas. Sim, sim, sim. Pronto. E ela depois, por acaso, até havia pessoa, a família dela que tinha um contacto. É normal, Mortágua é uma terra pequena, é natural que as pessoas se conheçam. É como São João da Madeira, né? É como as cidades pequenas. E eu acredito que foi um pouco isso, a lei da atração que funcionou um bocado a meu favor. Mas isto em abstrato. Agora, na prática, o que aconteceu foi que a escola contactou-me pouco tempo depois, porque tinha um protocolo com uma instituição dos Estados Unidos, uma escola onde iam buscar 2 cães por ano. E mandaram uma mensagem a dizer que tinham identificado 5 possíveis utilizadores Uhum. e desses 5 iriam selecionar 2 e perguntaram-me se eu estaria interessado, porque tinha que se pagar a viagem. A escola, como acontece aqui em Portugal, suportava todas as despesas com o estágio, mas no caso das pessoas que vão aos Estados Unidos, o próprio utilizador que está interessado, o beneficiário de cão-guia que está interessado, tem que pagar a viagem e pronto. Eu disse logo que sim. E demorei, lembro aqui há tempos também para uma publicação que estive a fazer essa pesquisa e eu lembro, demorei 9 minutos a responder. Ui! Eu estive a ver a data em que me mandaram o e-mail e a data em que eu respondi e havia uma diferença de 9 minutos ali, portanto eu fiquei 9 minutos a pensar se valia a pena gastar mais de 1000 € a ir aos Estados Unidos buscar um cão-guia. Também não demorou muito Portanto, não, não, tempo. não deixei ali o assunto, até porque depois a gente, quando são ambientes que não controlamos, podia outras pessoas anteciparem, não sei o quê. Há sempre Claro. aquela questão de uma pessoa ou quer e avança logo, ou não quer, ou E está depois hesitante perde. e é melhor deixar. Certo. E eu comecei a preparar tudo, tirei o passaporte, até daquela questão das vacinas que os norte-americanos exigem, da tuberculose, não sei o quê, questões médicas. Uhum. E depois, acho que 2 semanas, em maio de 2017, antes de ir, ligaram-me da escola e eu a dar uma informação e eu lembro que desliguei o telefone, estava assim com uma cara um bocado desiludida, uma colega de trabalho foi no escritório e perguntou-me, aconteceu alguma coisa? Eu disse, foi eu que acabei de poupar 1500 €. Foi a escola que tinha-me comunicado que os norte-americanos tinham suspendido o protocolo com Portugal e portanto eu e outra menina, que eram os 2 que tínhamos sido selecionados desses 5, já não íamos aos Estados Unidos buscar o cão. E eu fiquei assim um bocado, pronto, ok, é porque tinha que acontecer, é porque se calhar não é para eu ter um cão que faz mal, vamos andar para a frente. E curiosamente, 1 semana ou 2 depois, ligaram-me novamente da escola a dizer que eu e a outra menina, uma vez que tínhamos tido esse percalço, que tinha-nos sido dado prioridade na atribuição de um cão formado aqui em Portugal. E pronto, e foi assim que eu fui para a escola, para a escola de cães-guia, para Mortágua, numa semana de muito calor, foi logo a seguir, a semana a seguir aos incêndios de Pedrógão, da região centro. Estava imenso calor, foi muito difícil porque, pronto, tinha que andar na rua todos os dias a treinar as técnicas de E os comando do caminhos, cão, não é? os caminhos e, e pronto, e lá foi eu. Foi difícil, eu lembro na primeira semana, foi essa semana que tive um Mortágua. Na primeira noite eu estava assim bastante hesitante, porque depois estava lá, fiquei lá uma semana e à noite estava sozinho no meu quarto, lá em Mortágua, a pensar o que é que eu estou aqui a fazer, se calhar isto é uma coisa que não funciona, só me vai trazer problemas, vou ter despesas, vou ter problemas com o cão, a entrar nos Aquelas sítios. necessidades É, se calhar iniciais. era melhor desistir. Pronto, depois o que é que aconteceu? Aconteceu que eu, entretanto, estava sozinho, não podia falar com ninguém, nem devia, não é? Porque tinha ali uma oportunidade que muita gente queria que eu estava a ter, e eu comecei assim com aquela atitude de, bem, se eu desisto agora, nunca mais na vida vou ter um cão-guia, porque há tanta gente em espera, de certeza que não vão dar a oportunidade a quem já teve uma e desperdiçou. Claro. Por outro lado, também há aquela questão da prova social, não é? Se isto existe há 20 anos e estão sempre a ser entregues cães, é porque isto algum resultado tem que ter. E claramente algum resultado teve. Sim, exato. E portanto foi por isso que eu nunca comentei na altura estas hesitações Claro. mas depois a partir do segundo dia que eu comecei a andar, quando comecei mesmo a tomar consciência que estava a andar com bengala, nós temos que andar com cuidado, Uhum. pode ter que se identificar um buraco na frente, ou um obstáculo em altura, ou um carro estacionado num passeio, ou uma obra, e só quando a bengala bate ou identifica é que nós
quando eu começo a andar com o cão em passo quase passo ligeiro, digamos assim, a contornar árvores, obstáculos, carros nos passeios, a atravessar as estradas sem hesitar, quando o educador do meu cão me começa a dizer, em Coimbra, na Baixa de Coimbra, nem imaginas por onde é que estás a andar, pelo meio de esplanadas, a contornar árvores, e eu comecei logo ali a ver que aquilo era uma grande solução, que era uma coisa extraordinária, e comecei a sentir assim uma paixão assim pela mobilidade com cão guia até hoje, sempre cada vez mais. Ó Jorge, da mesma forma que a cegueira modificou por completamente e por completo a sua rotina, eu acredito que aqui a chegada do nosso amigo Zangão tenha acontecido o mesmo, mas de uma forma positiva, claro. Qual é, assim, a grande aprendizagem que o Zangão trouxe para o seu dia a dia? Olha, o Zangão trouxe muita coisa. O Zangão transformou completamente a minha vida. E de uma forma quase por acaso, foi um processo quase inconsciente, que eu fui constatando, e de repente, quando olhei para trás, eu digo: "Ei, eu já andei isto tudo, espera, já avancei estas etapas todas." Mudou tudo, mudou os relacionamentos a todos os níveis, profissional, pessoal, de amizades, tudo. Mudou a independência, a liberdade, a não estar dependente de ninguém. Já antes de ficar cego não estava, mas agora menos, até também com a ajuda da tecnologia, Sim, também que acredito que tenha também, trazido aqui algum também, conforto, não é? também traz algum conforto, sim, alguma segurança e muita informação, mas basicamente o que aconteceu foi que eu deixaram de existir barreiras físicas, barreiras à mobilidade. Eu comecei abriu-me muito o meu grupo de influência, digamos assim, o meu leque de relações pessoais, profissionais, todas, conhecer novas pessoas, ir viajar, ir para novos sítios, coisas que foram acontecendo. Isto é um processo, é aquela questão do medo, quando nós temos medo de fazer determinadas coisas, e depois começamos a pôr em prática e começamos a ganhar confiança, é aqui um bocado um ciclo vicioso de mais o medo ultrapassa-se com conhecimento e confiança e experiência, e depois mais experiência, mais conhecimento gera mais experiência, mais confiança, mais eh, é aqui todos estes processos acabam por derrubar um bocado aqui estas barreiras que à partida pareciam existir. Eh, Tanto foi que decidiu ir à aventura e à conquista de várias cidades europeias com o seu amigo. Conte-nos lá um bocadinho sobre essa aventura, como é que isso surgiu? Isso foi uma coisa, é das tais coisas que eu, no início, olhava assim um bocado para trás e nem sabia muito bem onde é que essa ideia tinha surgido. Mas, entretanto, aqui agora num exercício de introspeção, que eu, entretanto, fiz aqui há pouco tempo, no passado próximo, o que aconteceu foi, eu, entretanto, eu fui com o meu cão e com outra destinatária de cão guia, fomos fazer uma passagem de ano em Albufeira, Uhum. nesse ano ainda, 2017 para 18. Depois algumas viagens também, quer por razões profissionais, na altura tinha um cliente em Viseu e ia para lá 3 dias por semana, mas por questões também, tinha estado em Fátima nos dias 12 e 13 de maio de 2018, uma série de experiências. E até que houve um fim de semana também, mais ou menos em princípios de 2018, em que eu fui com essa outra destinatária de cão-guia, fomos fazer umas mini férias, uns dias em Portimão. Depois aquelas experiências de andar ali nos shoppings em Portimão, na marina, na praia, na calçada, no Miradouro, depois andar pelas ruas a pé, ir a pé depois de lá, que ainda é longe, da marina até ao Teatro Municipal de Portimão, os jantares, os bares, e aquilo era assim, era uma coisa que eu achava tão extraordinária, que eu pensei: bem, isto estar a contar a alguém, ou estar a escrever nas redes sociais como é que isto é, e não é suficiente, porque depois
Há pessoas que acreditam, há pessoas que não acreditam, pessoas que não os interessa, pessoas que interessam, não importa. Então, o que é que eu pensei, a melhor forma de passar esta mensagem da liberdade, independência, autonomia, segurança, de que um cão-guia traz a uma pessoa cega, a melhor forma de demonstrar isso é fazer uma coisa assim mesmo fora da caixa, assim toda maluca. E mostrá-lo. E mostrar, exato. Então pensei, bem, já sei, vou aproveitar estas experiências que estou a ter aqui em Portugal e vou fazer um tour pela Europa de comboio, Uau! por sítios onde eu nunca estive, sozinho, que não conheço, que não faço a mínima Sozinho com o ideia, seu cão-guia. sozinho com o Zangão. Meu Deus. Pronto, e foi esse sonho, digamos assim, que nasceu em princípios de 2018, no primeiro semestre de 2018. Depois, durante esse período de 2019, eu não pude pôr em prática por razões profissionais, porque estava ali num contexto também de mudança de atividade profissional, de novos enquadramentos, até que, finais de 2019, eu comecei, bem, isto tem que fazer, senão nunca mais vai acontecer, vai ser agora. Em princípios de 2020, criei uma campanha de crowdfunding para financiar este projeto, financiar em parte este projeto. Apresentei o projeto, lancei a campanha e 3 semanas depois aparece o Covid. Surge a pandemia. E então eu passo a ter um projeto para uma coisa que não só não era possível, como era proibida, que era uma viagem internacional, fronteiras fechadas. Certo, certo, certo. Eh, Mais um desafio. Mais um desafio. Pensei, e agora o que é que eu faço? Desisto não, suspendo e depois relanço quando isto tudo passar. Primeiro, na altura, quando surgiu o Covid, nós achávamos que aquilo era uma coisa para 3 semanas, 4 semanas, no mínimo 2 meses e o assunto ficava resolvido. E depois, afinal... E depois acabou por não ser assim, como todos sabemos, não é? Não ser, ainda não está a ser. E depois também tem outra questão, eu sabia, porque isto era um projeto difícil, no qual muita gente não acreditava e era uma coisa que eu me visualizava a fazer, que eu me imaginava a fazer, uma viagem sozinho pela Europa, a chegar a cidades onde eu nunca tinha estado, onde nem falava a língua, algumas delas, a língua local. E pensei, se eu desistir agora, eu nunca mais vou fazer isto. É aquela questão, nós quando estamos a fazer uma coisa difícil e depois desistimos à primeira dificuldade, pronto, nunca mais na vida vamos conseguir fazer aquilo, porque o cérebro fica logo com aquela atitude de tirar a toalha ao chão ao primeiro obstáculo. E então foi isso que aconteceu. Eu achei que não era a melhor atitude, era ir em frente e continuar e lidar com a realidade tal qual ela existe, ir contornando da melhor forma e seguir em frente. Pronto, e foi isso que eu acabei por... E visitou várias cidades em 23 dias, acabou a fazê-lo. Sim, acabei por fazer, fui adiante, porque eu era para fazer no verão de 2020, não era possível, depois passei para o outono de 2020, também não dava por causa do Covid, no inverno não era boa ideia por causa da neve e da chuva e do vento, e não sei o que aqui, centro e norte da Europa é complicado. Depois eu acabei por acabei por reagendar para o verão, outono do ano passado, 2021, e entretanto chegou uma altura que eu pensei, isto com mais Covid, menos Covid, vai ter que ser agora, senão já desde 2018 nunca mais vai acontecer. E foi. E eu comecei a tratar das coisas, a fazer as reservas do hotel, a comprar os bilhetes de comboio, fazer as reservas de algumas passagens de avião, e algumas fiz durante o percurso, foi daqui até sem as viagens compradas, por circunstâncias várias, foi resolvendo ao longo do caminho, e aconteceu isso aí. Saí do Porto. Há episódios, eu lembro quando andava a tratar dos bilhetes da Interrail, eu fui à estação do Porto, à estação da CP de São Bento, no Porto, pedir informações sobre a Interrail, eu queria fazer uma viagem da Europa, e lembro-me na estação me terem dito, sim, sargento Pendle, mas você não vai conseguir fazer, porque não consegue sequer... não, disseram-me, não consegue sequer sair do Porto, que não há ligações para Madrid nem para Paris, estão suspensas desde o início da pandemia. E efetivamente estavam, não é? Eu sabia. Só que eu disse, lembro-me de ter dito, não, mas desculpe, mas está enganada, porque eu vou de comboio para Vigo e depois em Vigo estou em Espanha e em Espanha eu faço o que quiser. Apanho o comboio para Madrid, depois em Madrid apanho o comboio para Barcelona e está o problema resolvido. E ela, pois, não tinha pensado nessa hipótese. Já tinha a matéria bem estudada, caso para se dizer isso. Mas é assim, esse é um desafio que não é qualquer pessoa que abraçaria
E por isso mesmo, só por si só, passo aqui um bocadinho a expressão, já é incrível. Mas é que não foi só esse desafio que o Jorge também abraçou. O Jorge abraça aqui outro desafio, e outra iniciativa, que é o de escrever um livro a contar a sua história Sim, ao lado do Zangão. por acaso não trouxe, podia ter trazido, deixa lá, mas Mas a gente sim, deixa a referência, não se sim, sim, preocupe. sim. Não, o que aconteceu foi que eu, entretanto, em 2019 entramos em confinamento todos, não é? Eu estava mais por casa, tinha as memórias do meu estágio, que tinha sido uma semana incrível, como eu costumo dizer, férias que eu já não tinha a sério quase há 20 anos, que para mim aqui o estar em Mortágua era estar de férias, só faltava a piscina. Foi mesmo incrível, os almoços, toda aquela vivência lá pelas. Pronto, foi extraordinário e tinha sido uma experiência tão transformadora na minha vida que eu achei que já tinham passado 3 anos e ia-me começar a perder alguns pormenores que eram engraçados. Então comecei a escrever textos sobre o dia 1, o dia 2, os vários dias, em Mortágua, em Viseu, em Coimbra, o regresso ao Porto com um cão. E entretanto já tinha esses textos, pensei, bem, se eu tenho isto, por que não publicar no Facebook? Claro que são textos longos, ninguém vai ler. No Facebook ninguém lê publicações com mais de 3 linhas, posts. Mas também não pago nada por isso, não custa nada, vou publicar. E curiosamente comecei a ter montes de reações àquelas publicações enormes de várias páginas A4 copiadas para a caixa de publicações do Facebook. Sim. Até que chegou uma altura em que eu comecei a pensar, e se eu pegasse nestes textos que estou para aqui a escrever, e se eu pegasse nisto, compilasse, reorganizasse e editasse um livro? Por isso é que eu costumo dizer na brincadeira que o meu livro, eu decidi escrever o meu livro quando ele já ia a meio, quando já tinha metade do livro, o que não é boa ideia, porque escrever para as redes sociais não é a mesma coisa que escrever para um livro, que depois isso tem um imenso trabalho à revisão, porque a gente nas redes sociais escreve de uma determinada forma, faz referências a publicações do dia anterior, ou no que está mais acima, ou no que está mais abaixo, isso num livro não faz sentido. Deu aí um bocado de trabalho converter. Depois os últimos textos não, eu já estava a escrever com um objetivo, já foi diferente, mas os primeiros deu assim um bocado de trabalho, eu disse, se calhar melhor era eu deitar isto tudo fora e começar a escrever tudo de novo, mas acabei por não fazer isso, porque dava muito trabalho. E nunca se perde tempo a fazer o que já está feito. Tal e qual, mas a minha avó sempre disse: "Fazer e desfazer é sempre trabalhar". Exato, exato. E foi assim que o meu livro nasceu. Eu nem fazia a mínima ideia como é que se publicava um livro, quais eram as questões técnicas envolvidas, o que é que isso Uhum. implicava, como é que era a comunicação, como é que se fazia a divulgação, as várias possibilidades. E à medida que eu ia escrevendo, foi explorando essas soluções, foi procurando soluções para os problemas à medida que eles me iam surgindo e que tinha que avançar. E foi assim que em finais de 2020, ainda antes da viagem, em dezembro, eu publiquei o meu livro Nasci de Novo, como o meu cão guia Zangão transformou a minha vida. Tão que lindo, tão incrível, a Foi, sério. foi mesmo. E a sério, esta fase não é clichê, é mesmo verdade. É um Estes, renascer. estes anos todos que eu passei depois de ter ficado cego foi mesmo a fase mais incrível da minha vida. Não é aquela história de, eu agora não sei o quê, de ver com os olhos que agora que. Pronto, não tem nada a ver com isso. Ou pode ter, mas não é essa a questão. A questão é que o que isso implicou em termos de. Muitas vezes é assim, muitas vezes nós levamos uma vida assim de rotina, às vezes até em algum sofrimento, mas que são cenários seguros, cenários que nós controlamos, que não geram ansiedade, não nos satisfaz, mas já sabemos o que é que vai acontecer amanhã, e no mês seguinte, e na semana seguinte, e no ano seguinte, e deixámos-nos enrolar naquilo. Eu sabia que não era aquilo que queria profissionalmente, já no início não, mas nos últimos talvez 5 anos não estava contente, mas era um bocado aquele receio de se calhar isto não é bom, mas é seguro, vou-me meter numa coisa arriscada que eu não sei, depois vai-me correr mal, depois as pessoas não vão gostar, depois esta vez ainda vou ficar pior, é melhor jogar pelo certo, pelo seguro. É um bocado a atitude normal de uma pessoa que se deixa viver, a andar ali um bocado em piloto automático. Ter ficado cego não foi diretamente o que me levou a mudar, mas
ficar cego implicou determinadas coisas, implicou a aprender a andar com bengala, depois a pessoa que me ensinou a andar com bengala falou-me de um cão-guia, depois o meu cão-guia falou-me das viagens e forçou-me a conhecer novas pessoas, a ter novos relacionamentos, e de repente quando eu fui quase por acaso nunca é, porque nós temos que ir sempre ir à procura. Se ficarmos em casa, as coisas não vêm ter connosco, não é? Mas quase por acaso, de repente a minha vida deu assim uma grande volta. Rompi, talvez não intencionalmente, mas por força das circunstâncias, com pessoas que não, que só estavam a puxar para baixo, que não eram bons suportes, e pessoas, situações, E damos uma volta. e de repente damos ali uma volta, e quando eu vou a ver uma circunstância que à partida podia ter sido uma tragédia, de repente fui ali o grande impulsionador Uma transformação. da minha vida, sim, exatamente. Ó Jorge, e vou terminar aqui este podcast com a questão da praxe, que é: qual é a sua especialidade? Qual é a especialidade do Jorge? A minha especialidade é a felicidade. É? E aqui do nosso amigo Zangão? Do Zangão é dar à cauda e comer biscoitos. Que portou-se aqui super bem! Jorge, eu já tive a oportunidade de lhe agradecer, mas agradecer nunca é demais. Por isso, muito obrigada por ter aceito a participação neste podcast. Foi de facto um prazer conhecê-lo, a si Tá, e ao amigo obrigado. Zangão. Ainda para mais num dia tão especial como o de hoje, em que se celebra o Dia Internacional do Cão Guia. Portanto, obrigada. Sim, nada, obrigado eu. Obrigada. Obrigado.